Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema muito importante no mercado imobiliário brasileiro: o distrato imobiliário. O distrato é a rescisão do contrato de compra e venda de um imóvel, que pode ser solicitado tanto pelo comprador quanto pela incorporadora. Vamos entender como funciona esse processo, o que a legislação recente diz a respeito, a necessidade de um advogado, nesse caso, e as implicações financeiras que podem surgir. Primeiramente, vamos entender como funciona o distrato imobiliário. O distrato é o processo de desfazer um contrato de compra e venda de um imóvel antes do pagamento integral do bem. Tanto o comprador quanto a incorporadora podem solicitar o distrato. O comprador pode querer desistir por motivos pessoais ou financeiros, enquanto a incorporadora pode optar pelo distrato em situações como o atraso no pagamento ou inadimplência do comprador. É fundamental que ambas as partes estejam de acordo com a rescisão. Esse procedimento deve ser formalizado por escrito, contendo as condições para a devolução de valores pagos e as penalidades que podem ser aplicadas. Lembrando que o distrato pode implicar em multas, e o comprador deve estar ciente das implicações financeiras antes de solicitar a rescisão. Outro ponto importante a ser mencionado é o direito de arrependimento. Essa garantia é prevista para o comprador em certas circunstâncias, como quando o contrato é firmado fora da sede da incorporadora. Nesses casos, o comprador tem até 7 dias para desistir da compra sem sofrer prejuízos financeiros, podendo, inclusive, receber de volta todos os valores pagos. Agora, vamos falar sobre a nova lei do distrato, a Lei no 13.786/2018, que trouxe mais clareza e regulamentação ao processo de rescisão de contratos de compra e venda de imóveis. Antes dessa lei, havia uma grande insegurança jurídica no mercado, com decisões judiciais variando conforme o entendimento do juiz, o que gerava incertezas tanto para compradores quanto para incorporadoras. A nova legislação estabelece critérios claros para a devolução de valores e multas aplicáveis. Em caso de rescisão por parte do comprador, os valores pagos podem ser devolvidos, mas com descontos. A incorporadora pode reter até 25% do valor pago, a menos que o empreendimento esteja sob o regime de afetação, onde a retenção pode chegar a 50%. Essa diferenciação de percentuais se deve à proteção que o regime de afetação oferece ao comprador em casos de falência da incorporadora. A legislação também regulamenta os prazos para a devolução dos valores ao comprador. Se o empreendimento estiver sob o regime de afetação, a devolução deve ser feita em até 30 dias após a obtenção do hábice, que é o documento que atesta que o imóvel está pronto para ser habitado. Caso o imóvel não esteja nesse regime, a devolução deve ocorrer em até 180 dias após o distrato. Agora, a grande questão é: preciso de um advogado para fazer o distrato? Embora não seja obrigatório contratar um advogado, sua presença pode ser de grande valia. O processo envolve detalhes legais, que podem não ser claros para o comprador ou para a incorporadora. Um advogado pode ajudar na interpretação correta do contrato e das cláusulas de rescisão, garantindo que os direitos do comprador sejam respeitados. Além disso, em casos mais complexos, como disputas sobre o percentual de devolução ou discordâncias sobre a rescisão, a atuação de um advogado pode ser crucial para evitar prejuízos maiores. Como é feito o distrato? O processo geralmente começa com a notificação formal de uma das partes expressando o desejo de rescindir o contrato. Essa notificação deve ser feita por escrito e enviada a outra parte, que deve manifestar sua concordância ou propor ajustes nas condições. Após a notificação, as partes negociam os termos da rescisão, especialmente no que diz respeito à devolução de valores e aplicação de multas. Quando um acordo é alcançado, um termo de distrato é redigido, formalizando as condições para o encerramento do contrato. Esse documento deve ser assinado por ambas as partes e, se necessário, registrado em cartório. A presença de testemunhas é recomendada para dar mais segurança jurídica ao processo
especialmente em casos onde existem desavenças. Outra dúvida comum é sobre o valor da multa do distrato. O valor pode variar dependendo das condições contratuais e de quem deu causa à rescisão. De acordo com a Lei nº 13.786/2018, o percentual de retenção sobre os valores pagos pelo comprador pode chegar a até 25% ou até 50%, em caso de regime de afetação. Além disso, o contrato pode prever outras penalidades, como a não devolução de valores referentes a taxas administrativas e despesas de marketing. Por isso, é fundamental que o comprador leia atentamente o contrato antes de assinar, para evitar surpresas desagradáveis no momento da rescisão. Por último, quem deve assinar o distrato? O termo de distrato deve ser assinado por ambas as partes envolvidas no contrato original de compra e venda, ou seja, pelo comprador e pela incorporadora. Em alguns casos, o cônjuge do comprador também deve assinar o termo, garantindo que ambas as partes concordam com a rescisão. Se o contrato envolver mais de um comprador, todos devem assinar o termo de distrato. É recomendável a presença de testemunhas para oferecer mais segurança jurídica ao processo. Para concluir, o distrato imobiliário é uma solução legal importante quando a continuidade do contrato se torna inviável. A lei do distrato trouxe mais clareza e segurança para esse processo, estipulando prazos e condições claras para a devolução de valores e aplicação de multas. Embora a contratação de um advogado não seja obrigatória, sua participação pode ser essencial para garantir que o processo ocorra de maneira justa e dentro dos parâmetros legais. O comprador deve estar ciente das condições contratuais antes de solicitar o distrato, principalmente no que se refere às multas e à devolução dos valores pagos. E lembre-se, o distrato deve sempre ser formalizado por escrito, com a assinatura de todas as partes envolvidas, garantindo a validade jurídica do processo e evitando problemas futuros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!